Há quórum regimental. Os senhores deputados receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da segunda reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Também receberam cópia da ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Vamos, senhores, às matérias. Vamos começar pelo deputado Fernando Crelin. Por gentileza, Vossa Excelência, com a palavra para relatar o projeto 0404/2024. Senhor presidente, muito bom dia. Projeto de lei 0404/2024 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, com garantia da União, e estabelece outras providências. A proposição em foco pretende autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento com garantia da União, até o valor de 300 milhões de dólares dos Estados Unidos, no âmbito do Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais, Estrada Boa. Verifica-se que, ao conter na forma do anexo único o cronograma financeiro da operação de crédito com a devida receita da operação e os desembolsos a se efetivarem a cada exercício durante o prazo para a liquidação da dívida a ser assumida a medida tendo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 115 da Constituição Estadual, que assim dispõe. De acordo de outro norte, a partir da materialização da operação em recursos financeiros, esses deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, alinhando-se às diretrizes do artigo 32, parágrafo 1º, da lei já citada, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, entende-se que a autorização prevista na lei, perseguida para a abertura de créditos adicionais destinados a consignar os recursos provenientes da operação de crédito e para o pagamento de obrigações decorrentes dessa operação, encontra-se compatível com a legislação em vigor, ainda sob a ótica da legalidade, considerando a afirmação dos subscritores da exposição de motivos, é um programa de Estado para alavancar o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões catarinenses, principalmente as menos desenvolvidas, demonstrando assim a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação. E infere-se que a medida atende ao disposto do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante exposto no âmbito desta comissão, com fundamento no artigo 73, voto pela aprovação do projeto de lei 0404/2024 por entendê-lo compatível e adequado às leis orçamentárias vigentes e no mérito convergente ao interesse público. Esse é o voto, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Fernando Crelin, ao projeto de lei 0404/2024, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, deputado Luciano Caminati. Som para a deputada Luciane. Oi. Esse aqui é o mesmo que esse aqui, o 404? Presidente, quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os deputadas. Eu solicito vista em gabinete dessa matéria. Não entendi, deputado, desculpe. Solicito vista em gabinete. Deputada Luciane Caminati, infelizmente, deputada, eu não vou poder dar vista a Vossa Excelência, porque os líderes tomaram a decisão, né, de fazer no cronograma de tramitação. Está bem claro de que hoje tem leitura, discussão e votação do voto do relator, a decisão de líderes. Presidente, então eu gostaria... Por isso foi aberto o prazo para emendas. Sim, mas essa matéria é extremamente relevante e eu entendo que a gente deveria discutir melhor, porque significa endividamento do Estado. Eu gostaria de fazer, então, algumas ponderações. Pode fazer, está à disposição.
Projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo de Santa Catarina a contratar operação de crédito externo junto ao BIRD, com a garantia da União no valor de 300 milhões de dólares. Esses recursos são destinados ao Programa de Gestão Rodoviária Proativa, Segura e Resiliente, denominado Pró-Rodovias Estrada Boa. Atualmente, o Estado conta com uma rede de 6.288,7 quilômetros de rodovias estaduais, das quais 5.151,2 quilômetros são pavimentadas e o projeto visa melhorar essa infraestrutura. Do ponto de vista econômico, a operação de crédito implica num aumento no endividamento estadual que deve ser analisado cuidadosamente, considerando a capacidade de pagamento de Santa Catarina e os compromissos futuros que serão assumidos. Além disso, o impacto financeiro no orçamento estadual precisa ser considerado, especialmente em relação ao cumprimento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, os benefícios econômicos potenciais são relevantes, uma vez que a melhoria na infraestrutura rodoviária pode reduzir custos de transporte, aumentar a eficiência logística e atrair investimentos, promovendo o desenvolvimento econômico do Estado. Este tipo de operação de crédito, apesar de potencialmente benéfica para melhorar a infraestrutura rodoviária, resulta num aumento direto no endividamento do Estado. A amortização do valor principal do empréstimo, somado aos juros acumulados, representará uma obrigação financeira significativa e contínua para o governo de Santa Catarina ao longo dos anos. Dependendo das condições contratuais, como o prazo de pagamento e as taxas de juros estabelecidas, esse comprometimento impacta no orçamento estadual, exigindo que uma parte considerável das receitas futuras seja destinado ao pagamento dessas obrigações financeiras. Além disso, o Estado deve considerar que o pagamento de juros pode sofrer variações de acordo com as taxas de mercado, especialmente se forem aplicadas taxas flutuantes ou atreladas a índices internacionais. Isso agrava o custo final da operação, aumentando ainda mais a pressão sobre as finanças públicas. A análise da viabilidade do empréstimo, portanto, precisa levar em conta não apenas o valor total financiado, mas também o impacto a longo prazo das parcelas de amortização e dos juros, que limita a capacidade do Estado de investir em outras áreas essenciais. Os termos propostos indicam que o empréstimo estará sujeito a uma taxa de juros composta por dois componentes, 1,44% ao ano, somado à taxa média de juros internacionais, de 5,31% ao ano, uma taxa que substitui a antiga LIBOR. É uma taxa flutuante, portanto, e reflete as condições do mercado de financiamento de curto prazo nos Estados Unidos. Portanto, a soma dessas duas taxas de juro resulta um custo de 6,75 ao ano, o que torna o custo do financiamento relativamente elevado e depende de possíveis variações desta taxa internacional. Além dos juros, o contrato ainda prevê o pagamento de uma comissão de compromisso de 0,25, que a gente pode chamar de taxa administrativa, sobre o saldo do empréstimo não desembolsado. Essa comissão é um custo adicional aplicado para garantir que os recursos fiquem reservados para o Estado, mesmo que não sejam imediatamente utilizados. Ela representa mais um encargo que o Estado deve considerar em sua análise financeira. Os juros foram calculados com base na taxa combinada de 6,75 sobre o valor de 300 milhões de dólares, aproximadamente 1,5 bilhões de reais, dependendo da taxa de câmbio. O valor de 242.290.000 representa o custo adicional que o Estado terá que arcar, além da amortização do principal ao longo do período de vigência do contrato.
Dado que a taxa internacional pode oscilar conforme as condições de mercado, o custo efetivo do empréstimo poderá variar ao longo do tempo, introduzindo um elemento de incerteza no orçamento estadual. Eu quero dizer com isso, presidente, que me causa muita estranheza duas questões, resumindo. Uma, nós temos um superávit de caixa, que chega a quase 8 bilhões hoje no orçamento do Estado, e nós estamos contraindo um empréstimo no BIRD, que nem esse governo vai conseguir enxergar a cor desse dinheiro. Ele vai ser para o próximo governo, para executar e para pagar. Então eu não consigo entender que um juro tão alto, se comparado que é em dólar, e portanto nós não sabemos a quanto vai o dólar, é flutuante, né? Ele não é fixo, a tendência é de crescer. Nós não vamos enxergar esse dinheiro para as estradas, rodovias catarinenses nestes próximos 2 anos e meio de governo, e nós estamos com dinheiro em caixa. Então eu não consigo entender por que uma matéria como essa tem que ser tão rapidamente apreciada. Esse é o meu entendimento, presidente. Continua em discussão. O parecer de voto ao projeto de lei 0404/2024, emitido pelo MD, deputado Fernando Crelli. Eu. Deputado Ivan Nades, com a palavra. Senhor presidente, posso me comunicar? Deputada Luciane, na questão das taxas que a senhora falou, existe ainda 0,25% de comissão. Então, isso fecha 7%. Fecham em 7%. Eu gostaria de manifestar que alguns deputados comentaram ontem que o projeto de lei no qual o governo do Estado pede autorização para contrair empréstimos que, somados, passam de 2 bilhões, não poderá ser votado a toque de caixa, conforme informei na coluna de ontem. Um dos empréstimos é da ordem de 300 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhões. A ideia é aplicar esse valor em 60 obras rodoviárias no Estado. Outro empréstimo é de 120 milhões de dólares para ser aplicado no SC Rural. Uma fonte ligada à LESC me disse que o projeto não apresenta fixação do câmbio, ou seja, será contraído a um valor e pago de acordo com as variações da moeda americana, o que poderá aumentar ainda mais a dívida. Outro ponto é que a previsão para o início do pagamento é em 2030, ou seja, quem estiver no governo, o Estado é que arcará com a dívida, sendo que os valores serão liberados assim que houver aprovação, não apenas da LESC, mas também do Tesouro Nacional e do Senado. É um projeto de mandato, não é um projeto de Estado, pois o dinheiro será todo liberado no atual governo e pago anos após. A mesma fonte me disse que o incremento da receita e o corte de despesas públicas cobririam este valor das rodovias, sem a necessidade do empréstimo. Ele entende que a própria infraestrutura que tinha previsto no orçamento aprovado para o ano 2,1 bilhões de reais, teria condições de custear boa parte das obras. Segundo o servidor, o problema não é nem tanto o dinheiro, mas a ausência da empresa para atender o Estado e implementar as obras rodoviárias. Geralmente temos visto licitação deserta, problema com contratos, problemas sem prestador de serviços. Inclusive, é preciso verificar se a infraestrutura vai utilizar toda a programação orçamentária. Dificilmente utilizará, relatou, destacando que o Estado vem batendo recordes de receita, o que mantém o ritmo de crescimento. O Estado não precisa de empréstimo, temos uma saúde financeira diferenciada das outras unidades, afirmou. O início do pagamento está previsto para 2030, ou seja, quem estiver governando o Estado é que terá que pagar o empréstimo que, se aprovado, se
começará a ser pago 6 anos depois. Além disso, há uma preocupação com o componente político que envolve a busca por valores tão altos. No entendimento de alguns parlamentares, o governo que não realizou grandes obras até o momento, aguarda pelo ano que antecede a eleição de 2026 para começar a executar obras, que na visão de alguns deputados serão usadas como propaganda. Senhor presidente, é o relato que eu gostaria de colocar. Obrigado. Deputado Ivanato, Vossa Excelência com a palavra. Senhores deputados, quem nos acompanha pela rede social da Assembleia, é extremamente importante esclarecer qual é a destinação desse recurso. Para que o Estado quer esse empréstimo? Primeiro, manutenção de rodovias, 333 milhões de dólares. Fortalecimento institucional, ou seja, a instituição do Estado, fortalecimento do Estado, dentro do Estado, fora do Estado e internacionalmente, 11 milhões de dólares. Mobilização, e aí entra a Grande Florianópolis e o fortalecimento do turismo, 20 milhões. E administração de programas especiais do governo, outros 10 milhões de dólares. O Estado, bem administrado na mão do governador Jorginho Melo, permanece com o dinheiro em caixa, o que é muito bom. Isso nos dá capacidade de investimento, dá capacidade de tomar empréstimo com alíquotas muito abaixo do que aquelas que são oferecidas no mercado. É importante que o Estado se fortaleça financeiramente, aproveitando essa condição econômica favorável e esse equilíbrio financeiro e orçamentário elogiável para conquistar esses recursos nesse momento. No momento de fartura, no momento de dinheiro em caixa, no momento de boa gestão, no momento de governo tranquilo, de governo austero, governo respeitado, governo bem avaliado por Santa Catarina, é o momento de tomar o empréstimo, porque o empreendedor leva isso em consideração na hora de oferecer a alíquota. Então a alíquota é a mais baixa, porque nós somos um Estado sólido, um Estado com dinheiro em caixa, com capacidade de endividamento. Deputada Carminati, a Assembleia Legislativa, nesses anos que eu estou aqui, e também tenho certeza nos anos que Vossa Excelência pertence a essa casa, costumeiramente tem dado aval ao governo para aprovar os seus empréstimos. Eu não tenho conhecimento de nenhuma recusa pela Assembleia Legislativa de autorizar o governo a contrair empréstimos. Eu eu acredito que essa casa nunca disse não para o governo que quis tomar empréstimo para investir no bem de Santa Catarina. Então, a parte da governança, a parte da gestão administrativa, compete ao governo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina, diante daquilo que eu disse, da sua capacidade de endividamento, da sua situação financeira estável, se vê na condição de tomar esse empréstimo e melhorar a vida dos catarinenses. Então não há porquê a Assembleia Legislativa rejeitar essa autorização. O que a Assembleia Legislativa precisa fazer, senhores deputados, é fiscalizar, acompanhar a boa aplicação dos recursos, saber se o dinheiro está indo no lugar certo, se estão construindo as obras que foram prometidas, se o dinheiro está sendo bem aplicado, se as licitações estão sendo bem feitas, as obras estão sendo bem apresentadas. Esse é o papel do parlamento. Eu não discuto a condição de o parlamento trazer a sociedade a esse debate, mas é o governo que governa. E o momento que nós vivemos é um momento de extrema tranquilidade financeira. E por isso mesmo é o momento de tomar empréstimo, já para garantir os projetos futuros. E o fato de que o governo futuro é que vai pagar esse empréstimo, sempre foi assim. Nós estamos pagando
os empréstimos do governador Colombo, estamos pagando os empréstimos do governador Carlos Moisés, e os próximos governadores pagarão os empréstimos do atual governo, porque não é o governo que está aqui, é o Estado. É o Estado de Santa Catarina que está pegando esse empréstimo. Não é uma pessoa, não é um gestor, não é uma política, é o Estado. E o Estado toma o empréstimo, o Estado aplica o dinheiro e o Estado paga o dinheiro. Então, todos os argumentos, na minha visão, são frágeis e por isso eu defendo a aprovação do projeto. Muito bem-vindo, dinheiro que será aplicado com muito cuidado pelo governador Jorginho Mello. É isso, senhor presidente. Presidente, ainda questão de ordem. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência já fez uso da palavra, posso lhe voltar a palavra para Vossa Excelência, mas primeiro vamos ouvir o deputado Lucas Neves, depois o deputado Jair Biotto, por gentileza. Deputado Lucas Neves. Deputada Luciane, se a senhora quiser fazer uma... Deixa ele ser gentil comigo. Por gentileza. Muito obrigada. Só fazer uma correção. O governador Moisés não encaminhou nenhum empréstimo para esta casa, nenhum financiamento. Governo Colombo, sim, nós apreciamos essas matérias, mas eu estou aqui há 4 mandatos, nunca se deu a tramitação de forma tão célere, e ainda mais num período eleitoral, que nós temos um calendário muito mais enxuto de análise das matérias. Então, eu gostaria apenas que a gente pudesse discutir com maior profundidade essa matéria. Eu não entendo por que tem tanta pressa, já que, como eu falei, o recurso só entra em 2025, não sabemos quando, e é para o pagamento futuro. Se a gente olhar só quando estava o valor do dólar, na sexta-feira o dólar estava 5,58 e hoje já está 5,62. Olha o que a gente está fazendo. Então, eu gostaria de fazer essa correção. E quando a gente olha o crescimento da receita do Estado, ele, todos os meses desse ano, está com um crescimento bem acima da inflação. Dinheiro em caixa. Eu sou da tese que com dinheiro em caixa, primeiro a gente usa o dinheiro que a gente tem. É isso. Obrigada, presidente. Deputado Jair Biotto. Senhor presidente. Deputado Jair Biotto, por gentileza, deputado Jair Biotto. Pode falar. Depois eu faço. Senhor presidente, senhores deputados, eu entendo que o item específico que o governador está citando para contrair esse empréstimo é o nosso grande gargalo de Santa Catarina. Quem investe em rodovia está salvando vidas. E as rodovias realmente precisam de manutenção, de conserva, de recapeamento, precisam de tudo. Então, as pessoas lá na ponta estão sentindo muito isso. Então, é muito meritório. Para vocês terem uma ideia, o custo de logística médio do nosso estado é 14%. Em São Paulo é 7%. No Brasil é 9%. Então, o nosso grande problema é rodovia. É só a gente, todos os deputados sabem, é só rodar nesse estado para você ver. É um contrassenso, um estado tão pujante como o nosso, um estado que faz um trabalho de excelência em tantas áreas, mas infelizmente, e até para constar, rodovia e educação a gente está devendo. Então, é muito meritória essa intenção do governador de aplicar. E a flutuação do dólar, na verdade, é consequência da ação do governo federal, deputada Carminati. A flutuação do dólar é consequência da gestão do governo federal. Se o governo federal vai mal, o dólar vai subir sempre. Então, queridos, nós precisamos avaliar com muito critério. Entendo também que essa taxa de juros está um pouco exagerada, como muito bem citou o deputado Antídio Lunelli. Temos que avaliar sim com critério, mas não há como negar o mérito e a preocupação do governador Jorginho Mello, que trabalha a curto, médio e longo prazo e não pensa só no seu mandato, pensa nos mandatos posteriores, pensa no que vai ser no futuro do nosso estado. Agora, claro, como bem falou o deputado Antídio, a gente tem que analisar bem, porque é um compromisso, são 2 bilhões, então nós temos que avaliar muito bem, com muito critério, mas não há como negar
o mérito do governador Jorginho Melo de tratar essa questão da logística, das rodovias, como prioridade para a nossa economia, para o nosso Estado. Muito obrigado. Deputado Lucas Neves. Senhor presidente, contribuindo com a reflexão, eu quero fazer uma fala desvestido de paixões, até porque quando a gente se reveste com muita paixão na fala, a gente pode conflitar com a coerência. A deputada Luciane pontuou, né, que o governo passado, de fato, não enviou nenhum pedido de financiamento a esta casa, mas é importante também se dizer que foi no governo passado que Santa Catarina tirou o nome do SPC para que hoje nós pudéssemos estar aqui discutindo a obtenção de um financiamento importante para o desenvolvimento de Santa Catarina na questão de infraestrutura. É só uma etapa, senhor presidente, para que Santa Catarina obtenha esse financiamento, esse valor de recurso de 300 milhões de reais, aliás, de 300 milhões de dólares, para que nós possamos investir nas nossas rodovias catarinenses, que precisam sim de melhorias, que precisam de pavimentação. Chama atenção no projeto a questão de que é justamente para potencializar, inclusive, regiões que sofrem com a depressão econômica. Eu, quando vereador, tive a oportunidade, inclusive, de votar favorável a um financiamento que possibilitou um avanço significativo na infraestrutura de Lages, lá no ano de 2019. Portanto, eu sou absolutamente favorável a este projeto. Nós temos que entender que, quando a gente fala de finança pública, não existe mágica. Ou você reduz as contas, seja através de uma questão de ajuste fiscal, ou você busca um recurso junto ao governo federal, quando a gente fala de governo do Estado, ou você obtém um empréstimo. Neste caso, entendemos que o governo já vem fazendo os ajustes necessários. Ainda com os ajustes necessários, talvez com a falta de algum recurso que possa vir do governo federal, nós contribuímos muito com a nação e recebemos muito pouco, deputado Antídio, daquilo que nós contribuímos, pouco volta para cá, cerca de R$17 a cada R$100 que nós mandamos para Brasília, só volta 17. E aí como é que faz? Como é que nós vamos tapar os buracos das rodovias? Como é que nós vamos pavimentar as estradas que precisam ser pavimentadas, que possibilitem o desenvolvimento de Santa Catarina? Não tem mágica, não tem mágica. E aí nós temos que buscar um crédito, como aqui está sendo buscado, que é só uma etapa, a lei autorizativa da Assembleia é só uma etapa na junção de documentos para que o governo possa pleitear junto ao Tesouro Nacional a autorização para buscar o financiamento junto a esse banco internacional. E eu quero aqui também dizer que eu sou um dos defensores e venho de uma região que tem lá gargalos, como a 370, que precisa ser pavimentada de ponta a ponta, a obra está andando, mas nós precisamos garantir os 30 quilômetros de Urubici a Rio Rufino. Sou um defensor da nossa 284, que já tem projeto, precisa ser pavimentada entre Correia Pinto e Palmeira, fundamental para fechar o Anel da Madeira, deputado Camilo. Sou defensor da nossa 452, de Anita Abidon, e quero dizer aqui que votarei favorável nesta comissão, votarei favorável em plenário pela aprovação da obtenção deste empréstimo, mas também serei um chato junto ao governo para que essas obras importantes que eu citei aqui, dentre outras, saiam do papel, porque por muitas vezes, quando nós solicitamos a pavimentação plena da 370, quando nós solicitamos que o projeto da 284 saísse do papel, que o da 452 saísse do papel, sempre ouvimos de que não tinha recursos, e nós entendemos porque a gente olha as finanças e vê que realmente existe uma necessidade grande, de que aquilo que se arrecada atende às obrigações que já estão na Constituição, saúde, educação, funcionalismo, segurança pública, e que a margem para investimento, deputado Tiago, muitas vezes é pequena demais, deputado Nades, e aí precisa se recorrer a um empréstimo. Então eu quero aqui manifestar o meu voto favorável e dizer que serei um defensor, ainda com mais intensidade, de obras importantes para a região que represento, para que elas saiam do papel a partir do momento que o Estado tenha esse recurso na conta. E teremos a função também, deputado presidente Marcos Vieira, de fiscalizar a aplicação de cada centavo desse recurso que será entregue ao Estado de Santa Catarina para investimento em infraestrutura. E é importante que se diga que, com o projeto e os anexos apresentados,
o governo hoje tem condições de obter esse empréstimo, né? Está com o nome adequado, está no verde, né? Não tem nenhuma objeção para que o Estado possa fazer a obtenção desse empréstimo. E encerro dizendo, quem nunca fez um financiamento de uma casa, de um apartamento, de um veículo, porque não podia naquele momento dispor do recurso total e teve que ir lá e obter um empréstimo. E quando você vai obter um empréstimo, um financiamento, é feita uma análise de crédito. E se Santa Catarina tem crédito, com qualquer banco que seja, não tem por que a gente não fazer uma aposta no futuro e trazer esses recursos que são necessários para que obras importantes saiam do papel. Era isso, senhor presidente. Encerrada a discussão. Senhor presidente, eu quero fazer só um esclarecimento. Deputado Ivan Natos, por gentileza. Para que diz que uma mentira falada várias vezes torna verdade, né? Então, eu só quero fazer um esclarecimento. No dia 24 de março de 2020, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, a Assembleia Legislativa aprovou, no governo Moisés, o empréstimo de 1,5 bilhões de reais, ou 344 milhões de reais, junto ao BID. Não sei o que aconteceu, de dólares. Não sei o que aconteceu. Senhores dali para deputados. frente, mas foi aprovado. Senhores Então, deputados. Deputado Silvio Zancanaro, por gentileza. Obrigado, presidente. Corroborando a questão dessa PL e a celeridade quando você faz uma captação para o Executivo. Muito bem colocado pelos demais nobres aqui, a questão da infraestrutura necessária dentro do Estado de Santa Catarina é pertinente. Talvez a falta de fixação do câmbio, essa sim seria uma variável a ser considerada, porém, é indiscutível que a captação desses recursos vai dar uma celeridade, principalmente na infraestrutura, a qual, muito bem colocada aqui pelo Mioto, a necessidade de nós ampliarmos e darmos a condição para o nosso empreendedor, para o nosso empresário, conseguir fazer a sua escoação e, principalmente, a segurança nas vias públicas. É seguir, realmente, como o Lucas comentou, e a fiscalização dos anexos do plano de aplicação. Vale ressaltar que hoje nós temos um orçamento dentro da infraestrutura bem superior ao que foi já executado durante este ano. Somente 50%, nós estamos entrando no mês 9 do ano e ainda somente 50% foram executado do orçamento, o que faz-se pensar a operacionalização, como está sendo realizada a operacionalização da Secretaria. Agora, a matéria em si, da captação, da liberação do recurso, sou amplamente favorável e não vejo o porquê não fazermos para dar essa celeridade nos investimentos do Estado. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, coloco em votação o parecer e voto do eminente deputado Fernando Crelha, projeto de lei 0404/2024. Senhores deputados, com cópia permaneçam como se encontro. Aprovado. Deputada Luciana Cabinati. Passaremos com a palavra, deputada. Eu quero só fazer justificativa de voto. Eu não tenho dúvidas que as rodovias catarinenses precisam de investimento, mas convenhamos, nós estamos com 7,5 bi na conta. Por que não começa já a fazer? Precisa esperar um empréstimo o ano que vem, que a gente não sabe se é janeiro ou se é dezembro. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, eu vou votar contra. Não é porque eu sou contra o investimento em rodovias estaduais, é porque recentemente o governo do Estado rejeitou a devolução de 465 milhões federais para as rodovias estaduais. E digo mais, nós estamos votando essa matéria de forma muito apressada. Por isso é o meu voto contra. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputada Luciana Cabinati, o projeto de lei 0404, relatado pelo deputado Fernando Crelha. Agora, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, passo o relatório e voto do projeto de lei de origem do governo do Estado, de número 402 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, com garantia da União no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Santa Catarina, Resiliência Ambiental, Inovação e Inclusão Social no Espaço Rural, e estabelece outras providências. Senhor presidente, eu peço para passar direto ao voto. Preliminarmente, com o fim de nortear o assunto, reitera-se que a proposição em foco pretende autorizar o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BID, com um filtro
fito de fomentar o desenvolvimento sustentável do espaço rural e pesqueiro do Estado de Santa Catarina por meio de promoção e competitividade, inovação e inclusão social no contexto da emergência climática. Procedendo à análise da matéria, no que concerne à constitucionalidade no âmbito formal, verifico que a proposição restou veiculada pela espécie normativa adequada para o seu intento, qual seja projeto de lei ordinária. E no tocante à constitucionalidade material, constata-se que a vinculação das receitas de impostos como contra-garantia à garantia da União à operação de crédito que trata a proposição encontra guarida no artigo 167 da Carta Magna. Observo ainda que, ao apresentar, na forma do anexo único, o cronograma financeiro da operação de crédito com a devida receita de operação e os desembolsos a serem efetivados a cada exercício durante o prazo para a liquidação da dívida a ser assumida, a medida atende ao estabelecido no artigo 115 da Constituição Estadual. Sob a ótica da legalidade, salienta-se que as normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estabelecidas na Lei Federal 4.320 de 1964 determinam que a abertura de créditos suplementares será autorizada mediante lei e condicionada à existência de recursos para correr a despesa conforme estabelecido no artigo 42 e 43. No mesmo sentido, o inciso 2º do artigo 32 da Lei Complementar Federal 101 de 2000 estabelece inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação de crédito. Ainda sob a perspectiva da legalidade, consta nos autos a declaração do Gabinete Secretário da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Espaço Rural e Pesqueiro de Santa Catarina, tendo compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, Lei 18.674 de 2023, haja vista que foram consideradas na projeção de despesas que serviam como base para a elaboração da LOA 2024, estando priorizadas no anexo de prioridades da Administração Estadual LDO de 2024. Nesse contexto do exame atinente à espécie, concluo que a matéria é compatível e adequada às peças orçamentárias em vigor e foram atendidas às exigências constitucionais e legais, estando, portanto, apta a seguir sua regular tramitação neste Parlamento. Ante exposto no âmbito desta comissão, com fundamento no artigo 73 e artigos 144 e 211, todos do regimento interno desta Casa, voto pela aprovação do projeto de lei 402 de 2024, por entendê-lo compatível e adequado às leis orçamentárias vigentes e no mérito convergente ao interesse público. Era este o voto, senhor presidente. Senhores deputados, o eminente deputado Lucas Neves emitiu seu relatório e voto ao projeto de lei 0402/2024, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado concorde, permaneça como se encontra. Deputado Luciano Caminati, com a palavra. Presidente. Oi. Som para a deputada Luciano Caminati. Oi. Para que eu possa ser coerente, da mesma forma, essa celeridade na votação não se justifica. E fazendo uma correção ao que o deputado Ivan Nates falou anteriormente, não se trata de novo financiamento, foi refinanciamento. Deputada já Luciano era Caminati. Um empréstimo anterior. Deputada então Luciano... eu voto contra, tá. É isso. Senhores deputados, projeto de lei 0402/2024, relatado pelo deputado Lucas Neves, está aprovado por maioria. Voto contrário, a deputada Luciano Caminati. Vamos ao último projeto pautado, senhores deputados. Trata-se, pois, do projeto de lei 0363/2024, de origem do Governo do Estado, que altera a Lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. O presente projeto de lei está estruturado em 4 artigos e a proposição altera, em seu artigo 1º, a linha A do inciso 2º do artigo 3º da Lei 13.136 de 2004 para modificar a competência do Estado para a cobrança do ITCMD quando o de cujos autor da herança falecido tenha sido residente de Santa Catarina e não mais por vinculação ao local do inventário, consoante as mudanças promovidas pela Emenda Constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023. Dos documentos que integram os autos, destaco a exposição de motivos de número 132/2024, subscrito pelo secretário de Estado da Fazenda, que destaca a relevância das alterações promovidas para a harmonização na legislação tributária catarinense
e solicita que a tramitação do presente projeto tramite em regime de urgência. Também anexo está o parecer 225/2024 da PGE, da Consultoria Jurídica da Fazenda, a qual, em síntese, conclui que não foram identificados óbices jurídicos ao prosseguimento da minuta do projeto de lei em análise. Também o parecer 239/2024 da PGE, COJU, CEF, também da Consultoria Jurídica da CEF, afirmando que a edição da lei pretendida não viola a Lei 9.504, de 97. A matéria foi lida no expediente e veio para esta comissão. E na condição de relator da matéria, conforme a Codivisa, foi aberto o prazo para apreciação dos 40 deputados e foram apresentadas as seguintes emendas. 1. Emenda substitutiva global do eminente deputado Mário Mota, com o fito de suprimir o dispositivo que condiciona a transferência do bem à quitação de todas as parcelas do parcelamento do ITCMD. Emenda aditiva, deputado PP Colasso, com a finalidade de atualizar as faixas do valor da base de cálculo para a aplicação da alíquota do ITCMD. Em seguida, foi firmada conjuntamente pelos deputados Matheus Cadorim, Jair Mioto, Marcos da Rosa, Mário Mota, PP Colasso, Napoleão Bernardes, Silvio Zancanaro, Tiago Zilli e Zé Caramori, as seguintes emendas. Emenda aditiva, que pretende limitar a faixa de juros de mora à Selic. Emenda número 4, aditiva, para fixar o teto de multa de mora de 15%. Emenda aditiva, para incluir a regra proposta pela emenda anterior, 5, especifica para o ITCMD, na Lei 5.983 de 81, que dispõe sobre infrações à legislação tributária, estabelece penalidades e dá outras providências. Emenda número 6, emenda supressiva, que suprime o sistema de garantias proposto na proposição em apreço. Emenda 7, emenda aditiva, que condiciona a cobrança de mora à demonstração do cálculo do boleto ou DARS. E a emenda número 8, emenda modificativa, que pretende revogar o parágrafo único do artigo 12 da Lei 13.136 de 2004, que trata do sistema de garantias. Em síntese, esse é o relatório. O voto. Esta Comissão de Finanças compete analisar a presente matéria à luz dos artigos previstos no regimento interno desta Casa. Nessa perspectiva, observe que a proposição em Estado compatibiliza a norma vigente e as alterações promovidas pela Constituição da emenda 132/2023, primeiro, ao vincular a cobrança do tributo à residência do decujo e não ao local do inventário, e depois, ao estabelecer a progressividade do imposto em razão do valor do quinhão do legado ou da doação. Além disso, a norma em estudo, que é o artigo 2º, passa a permitir a transferência do bem quando for concluída a garantia em favor do Estado e não apenas mediante a quitação do débito, o que amplia a possibilidade de tais transferências. Sendo assim, constata-se que a medida não implica a ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita, dispensando, portanto, qualquer observância das disposições relativas à compreensão de renúncias de receitas preconizadas no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão de tudo isso, há de se concluir que, por não configurar ampliação de benefício fiscal. 2, por não se enquadrar nas hipóteses vedadas pela legislação estadual eleitoral, o projeto de lei em apreço compatibiliza-se com normas financeiras e orçamentárias, sendo rígida a continuidade da sua regimental tramitação neste Parlamento. Com relação às emendas apresentadas, após uma cuidadosa consideração, entendo que, em geral, divertuam o objeto da proposição apresentada pelo Governo do Estado, uma vez que se pretende originalmente compatibilizar a norma estadual com a alteração condicional promovida pela emenda número 132/2023. Neste sentido, e mais especificamente, entendo que as emendas 1 e 8 revogam o modelo de garantia dos parcelamentos ITCMD, permitindo a transferência de bens somente após a quitação do parcelamento ou apresentação da garantia do parcelamento,
Tal revogação implica em despesas para o Estado de Santa Catarina, para o Estado, para a exigência do tributo a custo alto, visto que a grande parte dos débitos não poderão ser executados por estarem abaixo do limite exigido para a execução fiscal. Ademais, é mister ter em mente que o parcelamento é uma faculdade do Estado. Tanto é assim que alguns estados não prevêem a possibilidade de parcelar o imposto. Portanto, é justo que o Estado exija garantias para o recebimento do crédito tributário. Impera considerar ainda que o número de parcelas aumentou significativamente de 12 para 48. Assim, a revogação do dispositivo poderá implicar em elevado nível de inadimplência. Portanto, a condição é necessária e será flexibilizada pelo sistema de garantias previsto no PL governamental. Sistema esse que a emenda 6 almeja revogar, mas que se mostra necessário e, aliás, trata-se de pleito do próprio setor. Por fim, há de se considerar o disposto no artigo 15 da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 35, de 24 de abril de 2007, que disciplina. A resolução do Conselho Nacional de Justiça disciplina que a propriedade e a escritura só poderá ser passada após a quitação do imposto. E como é o Conselho Nacional de Justiça que trata de todas as lavraturas de escrituras, não tem dúvida que essa emenda não deva ser prosperada. A emenda número 2 altera as faixas de tributação previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 9º da Lei 13.136 de 2004. A revisão proposta poderá implicar em perda de 36,35% na arrecadação anual do ITCMD, aplicando-se aí a cerca de quase 400 milhões de reais. A emenda 3 limita os juros de mora à taxa Selic. Em sua justificativa, os deputados autores da emenda alegam que o Estado cobra a taxa Selic mais 1% ao mês, o que não procede. A cobrança somente a taxa Selic e exclusivamente no mês do pagamento a cobrança de 1% ao invés da Selic. Então, é no mês do pagamento. As emendas 4 e 5 alteram a regra de cobrança dos encargos moratórios do ITCMD, prevendo regras específicas para ITCMD. Com a regra proposta pela emenda 0,5% ao mês até 15%, seriam necessários 30 meses de inércia do Estado e ainda assim um recolhimento voluntário do contribuinte, dissimulando o pagamento do imposto, uma vez que a penalidade é demasiadamente branda. Ademais, as regras relativas aos acréscimos moratórios estabelece a Lei 18.721 de 2023, tão somente uniformizaram para todos os tributos estaduais as regras da Lei 5.938 de 81, portanto, é aplicada ao ITCMD a mesma regra do ICMS, 0,3% ao dia até 20%. A emenda 7 prevê que o Estado deve demonstrar ao contribuinte no DARE ou DART, previamente a base de cálculo utilizada na cobrança de crédito tributário em cada fato gerador que altere o valor do principal, encargos e acréscimos. Tal emenda gerará um alto custo de desenvolvimento sistemático, sem trazer garantias, ganhos, uma vez que o cálculo já está especificado na legislação. Anote-se que nenhum outro Estado possui esse demonstrativo. Isso posto, percebo que as proposições acessórias oferecidas ao ajuste ou suprimir dispositivos que impactam na arrecadação e a cobrança de modo a facilitar o cumprimento das disposições tributárias pelos contribuintes, embora louvável, careçam de estudos conclusivos que justifiquem as alterações propostas e, sobretudo, suas implicações financeiro-orçamentárias ao erário, levantando assim preocupações sobre sua viabilidade e eficácia. A meu ver, é imprescindível priorizar ações que assegurem a saúde fiscal do Estado, buscando soluções que respeitem a lei de responsabilidade fiscal e garantam a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Pelas razões expostas, o meu entendimento é pela rejeição das referidas proposições acessórias ao projeto de lei em apreço, razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original, sem as emendas. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar, razão pela qual solicito a Vossa Excelência que permitam deixar em aberto a presente reunião para, após a reunião de líderes, se houver alguma matéria, nós voltamos a nos reunir. Muito obrigado e até à tarde.